Hoje nós vamos tratar da Eireli, também conhecida como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Eireli. A Eireli é uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro relativamente recente. A Eireli surgiu no Código Civil com a introdução do artigo 980-A, incluído pela Lei 12.441 de 2011, ou seja, 2012 aí praticamente, que você tenha o artigo 980-A, cria a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Por muitos anos, mais alguém não está conseguindo me ouvir? Alô? Fecha o seu e abre de novo aí, Buguinho. Obrigado, Carlos. Então vamos lá. O que se entendia, antigamente? Que só era possível uma pessoa empreender, exercer atividade econômica organizada, ser empresário é isso, é exercer atividade econômica organizada, como pessoa física, ou seja, empresário individual, que ainda temos, ou você montar pessoa jurídica, PJ, aí pensa nas sociedades. Dentre as sociedades constituídas, montadas, a gente vai ter dois tipos de sociedades. Aquelas sociedades com responsabilidade limitada dos sócios e aquelas sociedades com responsabilidade ilimitada dos sócios. Uma coisa muito importante no direito empresarial é como os sócios ou o empresário vai responder pelas dívidas da sociedade. Isso faz com que as pessoas decidam se elas vão empreender ou não. Vamos imaginar no caso concreto. Você trabalhou a vida toda, durante 30 anos, numa empresa, juntou lá seus recursos, fundos de garantia, rescisão, economias, conseguiu um patrimônio de R$1 milhão. Aí você se aposentou jovem, 50 anos de idade, e aí resolve empreender, montar um negócio, seja para complementar sua renda, seja para ter mais uma atividade, não importa. A questão é, se você for empreender e for arriscar todo o seu patrimônio pessoal, talvez você não faça, certo? Então, quando você se torna empresário, você quer, sim, empreender é, de certo modo, arriscar, é tentar, mas você quer tentar calcular o risco. Você está disposto a pegar, 200 mil daquele patrimônio seu de 1 milhão, então 1 milhão você juntou, foi uma casa que você constituiu durante a vida toda, que vale lá 300, 400, 500 mil, um carro que você tem que vale 100 mil, e tem lá mais 400 mil no banco. Então você está disposto a pegar 200 mil dos 400 que está no banco e montar um restaurante, uma loja. Você até está disposto, eventualmente, sacrificar esse dinheiro. Se não der certo, eu perdi. Fazer o quê,
Mas você não está disposto a perder o seu carro, perder a sua casa, perder todo o seu dinheiro, você está disposto a perder uma parte, né? Ou arriscar uma parte. Porque, né, você quer ter uma reserva, porque você, né, não quer perder tudo. Obviamente que eu não estou nem falando de se é uma única casa, se é uma casa, né, para moradia, se é o bem de família, se é outra proteção legal, né? O carro não teria essa proteção de bem de família. Os 200 mil dos 400 que você pegou, né? Os 200 que ficaram, também não tem essa proteção. Então, você poderia talvez não empreender em razão disso. E você sabe também que o empreendimento, né, ser empresário, ou as pessoas serem empresárias, ela é importante para a sociedade. Porque a sociedade, né, ela tem os bens e os produtos que ela precisa a partir do empreendimento das pessoas. Então, se a gente tem medicamentos, né, é porque alguém resolveu lá fazer esses medicamentos. Obviamente faz isso para ter lucro, né? Se os medicamentos melhoram, né, medicamentos novos, de tempos em tempos, para melhorar os já existentes ou para cuidar de novas doenças, é porque alguém resolveu empreender, contratar profissionais, pagar os seus salários, contratar insumos, montar instalações para, né, desenvolver uma atividade econômica. Claro que isso, né, não vem só em razão de uma boa vontade, né, mas sim a questão financeira, a pessoa quer ter lucros. Isso é bom, né? Essa busca pelo lucro individual, no final, leva, né, ao desenvolvimento dos bens e serviços que a sociedade tanto precisa. Da mesma forma, né, vai gerar empregos, né? Da mesma forma, vai gerar renda, da mesma forma, vai gerar o pagamento de tributos. Eu sempre brinco com os alunos, né? Ainda mais os alunos aqui, a maioria do direito, eles querem fazer concurso. Nenhum demérito, né? Pelo contrário, acho que tem que fazer mesmo. Só que eu brinco, né? Se todo mundo que quisesse passar no concurso passasse, não ia ter ninguém para pagar a conta, né? Porque o Estado não produz nada, né? Ou produz muito pouco. Nem deve, né? A proposta do Estado não é produzir nada, é prestar serviços que a sua população precisa. Então o Estado, ele, na verdade, ele é um captador de parte desses recursos para bancar suas atividades que a gente entendeu que eram necessárias, como segurança, como saúde, educação. Então, a sociedade que trabalha, né, no sentido de produzir riqueza, né, não que as pessoas não trabalhem no Estado, não é isso, né, no sentido de produzir riquezas, para gerar riquezas, né, e parte dessas riquezas são captadas, né, tributadas pelo Estado para fazer frente às suas obrigações, certo? O que gera riqueza é você pegar uma matéria-prima, né, e transformar essa matéria-prima. É você plantar, né? Então, isso que você não tinha nada e passa a ter alguma coisa para vender. Ou tinha alguma coisa e transformou essa coisa numa coisa melhor, né? É isso que é a multiplicação de riqueza. Você não pode simplesmente sair imprimindo dinheiro, né? O Estado não faz isso, né? Ele não pode fazer isso. Isso vai gerar inflação. Não adianta nada, né? Você, como presidente do Brasil, ou do Banco Central, ou ministro da Economia, mandar a Casa da Moeda imprimir R$ 1 milhão e dar esse R$ 1 milhão para cada pessoa, né? Imagina, né? Amanhã, Paulo Guedes fala assim, ó, vou imprimir R$ 1 milhão aqui para cada pessoa e depois cada um vai acordar e ter R$ 1 milhão na conta. Todo mundo passou a ser milionário a partir disso? Não. Vai ter carro para todo mundo comprar, que todo mundo quer? Vai ter celulares que todo mundo quer para comprar? Vai ter, né, casas que todo mundo quer comprar? Não, porque verifique, né? Veja, isso não gera riqueza. O que gera riqueza é a produção desses bens que as pessoas querem comprar. Se não tiver bens para todo mundo comprar, não adianta ter o dinheiro, né? Pelo contrário, só vai gerar uma inflação tremenda, né? Que aí todo mundo vai querer os bens, esses bens não existem, e aí, né, cada um vai pagar mais, você está disposto a pagar mais, e vai gerar só inflação. Então não adianta imprimir o dinheiro, você tem que produzir os bens. E é a produção dos bens que vai gerar as riquezas. A produção dos bens que vai gerar os salários. A produção dos bens que vai gerar os tributos, como já falamos. Então é muito importante, né, apesar da gente também entender que é importante a atividade pública, mas é muito importante a atividade privada.
No Brasil, né, infelizmente, o empresário, ele é mal visto, né? Ele é visto como bandido, ele é visto como descumpridor das suas obrigações. Talvez porque alguns sejam, né? Também não vamos dizer que todo mundo empresário é santinho, que não é verdade. Estou falando do empresário A, não estou falando do empresário B, estou falando da atividade. Atividade é importante, né? Atividade é a base da nossa economia. Mas tem gente que faz mal, né? Assim como tem servidores que são péssimos, né? Então não vamos especificar e vamos falar da atividade. Atividade ela é muito importante. Atividade ela, né, é necessária e ela gera riqueza, como eu dizia. Então, para que as pessoas, né, empreendam, para que as pessoas criem negócios, o direito criou modelos empresariais em que o empresário pode calcular o risco. Empreender é isso, né? É calcular o risco, é ver o quanto eu estou disposto a arriscar e para ver qual é o meu possível resultado. Ah, só vou montar um restaurante porque eu vou pegar 200 mil que está lá na minha conta, né, dos 400 que eu tinha, que está me rendendo, né, hoje com taxa de juros baixa, sei lá, 4% ao ano, né, na melhor das hipóteses, está me rendendo 0,5% ao mês, ou seja, está dando, né, nada, né, está dando o quê? R$ 1.000, é isso? Se fazer a conta correta? 200 mil, 20 mil, 2 mil, R$ 1.000. Se você conseguir R$ 1.000, você vai conseguindo muito. E vou montar um restaurante, e vou montar uma loja. Se eu montar uma loja no shopping de Santa Cruz, né? Não sei se talvez com 200D, talvez não, depende da loja. Para não me dar nada de lucro, se o negócio for bem, vai me dar 5 mil. Ou seja, eu multipliquei o retorno do meu capital em 5 vezes, talvez até mais. Se eu for um ótimo empresário, eu vou dessa loja fazer mais uma, né? Posso ficar até rico. Ou seja, existe a possibilidade. E também posso perder tudo, óbvio, né? Então, existe os dois lados. É uma análise de risco, né? De resultado. Então, para que as pessoas empreendam, né, eu preciso analisar os riscos, analisar os resultados. E uma forma de mitigar os riscos são os empreendimentos em que minha responsabilidade é limitada, ou seja, eu coloco uma parte do meu capital, do meu dinheiro, do meu patrimônio, e essa parte que eu destinei à minha atividade que é responsável pelo patrimônio. Então, quando eu entro em uma sociedade anônima, por exemplo, quando você compra ações da Petrobras, do Banco do Brasil, né, da Vale do Rio Doce, né, o Magalu, que o pessoal agora está falando bastante. Você pega lá, sei lá, R$ 1.000, compra em ações. Então, imagine que a ação custe R$ 100, compra 10 ações. Você passa a ser sócio dessa empresa. Então, se a empresa tiver lucro, você vai lucrar. Por quê? Porque você vai receber dividendos ao longo do período, né? Que a empresa vai distribuir parte do lucro para você, acionista. Se a empresa tiver crescimento, então você comprou uma empresa que faturava 1 milhão, daqui a 5 anos a empresa está faturando 5, você comprou uma ação por 10 ou por 100, né, ela vai estar sendo valendo 120, 130, 140. Magalu é famosa porque multiplicou, né, muito o preço da sua ação. Então, tem gente que comprou ação por R$ 10 e a ação valeu mais de 100, sei lá, uma coisa assim, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Então, a ação chegou a ser comprada a R$ 3, R$ 2, foi no início da crise, R$ 10 e chegou a bater 54, ou seja, se multiplicou por 5 seu capital. Estou falando só do preço da ação, fora os dividendos que foram distribuídos. Ok, então é uma forma de você lucrar, multiplicar o seu patrimônio. Mas uma das coisas que favorecem, né, estimulam você a ser sócio de uma sociedade anônima, é justamente você não ter responsabilidade, né, com as dívidas da empresa. Tecnicamente você até tem, mas só aquilo que você investiu. A sua responsabilidade enquanto acionista, né, que é uma espécie de sócio, de uma sociedade anônima, que é uma sociedade de responsabilidade limitada dos acionistas, é apenas e tão somente com aquilo que você investiu
ou, né, ou se comprometeu a investir. Existe essa possibilidade quando uma empresa capta recursos, você vai pagando aos poucos. Então você comprou lá R$ 1.000, se der merda, né, se a empresa quebrar, né, falir, você vai perder seus R$ 1.000. Ponto. Então é um risco calculado. Então esses modelos societários com responsabilidade limitada são muito interessantes, né? São a maioria dos existentes no ordenamento jurídico e são os mais importantes. Mas nem todos os modelos previstos, né, no ordenamento jurídico trazem essa proteção legal. O início, né, do direito empresarial entendia-se que só era possível a repartição da responsabilidade ou a responsabilidade limitada dos empresários para com suas atividades nas sociedades, nas pessoas jurídicas. Não se admitia, né, essa responsabilidade limitada, perdão, né, para as pessoas físicas. Então entendia que se o fato, né, entendia que pelo fato do empresário, pessoa física, cuidar do negócio sozinho, ele iria acabar confundindo a questão patrimonial. Vamos pensar no caso concreto. Eu sou empresário e, ao invés de montar uma sociedade em que eu tenho patrimônio totalmente segregado, em que eu tenho inclusive sócios para prestar contas, eu vou fazer sozinho. Então seria natural, né, seria presumível que o empresário, pessoa física, ao montar a sociedade, ele acabasse confundindo os patrimônios. Então tá bom, vou lá e monto uma sociedade, né? Aliás, monto empresário, mas não como sociedade, agora como pessoa física, né? A pessoa física, quando exerce atividade empresarial, por exemplo, no caso do empresário individual. Então, o empresário individual é o caso do MEI, que você conhece. Quando ele exerce a atividade empresarial, ele está fazendo sozinho. Então, ele vai comprar o carro para a empresa e vai usar para fins pessoais. Ninguém vai questionar, é a empresa dele. Ele vai, eventualmente, pegar suas contas pessoais e pagar com o dinheiro da empresa. Então, existe uma facilidade de confusão patrimonial muito comum. Se existe uma facilidade de confusão patrimonial muito comum, muito fácil, né? A lei presume que não dá para você fazer a responsabilidade separada, né, do patrimônio, não dá para fazer a segregação. E, portanto, a lei diz que o empresário individual ele tem a sua responsabilidade pelas dívidas ilimitada. Significa dizer que se o MEI, né, for lá com o seu CNPJ, portanto, com a empresa, e comprar mercadorias, e se esse MEI não pagar, o credor vai poder cobrar não só o seu CNPJ, a sua empresa, como também a pessoa física. Não há distinção patrimonial, é como se fosse tudo um patrimônio só. É assim que funciona. Então, eu tenho o empresário individual que funciona dessa forma, e eu tenho alguns tipos de sociedades que também assim o são. Ou seja, nem todo tipo de sociedade vai ganhar a separação patrimonial. Para algumas atividades, o legislador entendeu que a pessoa física ela é a cara da sociedade. Ela é a sociedade, né? A sociedade é composta pelas pessoas e não pelo capital. Então a gente vai ver que tem dois tipos de sociedade: sociedade de pessoas e sociedade de capital. Para a sociedade de pessoas, né, as pessoas elas acabam sendo, né, muito importantes e representam a sociedade. Você contrata aquela sociedade por causa da pessoa. Você confia na pessoa. Então a lei entende pelo fato de você contratar por causa da pessoa, de você confiar na pessoa, que não tem como você separar também a figura da pessoa da responsabilização. É o caso da sociedade de advogados, por exemplo, né? Quando você contrata uma sociedade de advogados, uma sociedade de médicos, pode ser que você esteja diante de uma situação dessa, de uma chamada sociedade, né, de pessoas, de uma sociedade simples, de uma sociedade em que eu não separo
a figura, né, dos sócios das suas pessoas. Então, nesse modelo societário, a limitação da responsabilidade dos sócios e a segregação do patrimônio, ela não acontece. Então, eu vou ter dois tipos de sociedades: aquelas que existem a segregação da responsabilidade, né, patrimonial, como é o caso, né, da limitada, como é o caso da SA, e eu tenho aquelas sociedades que não existe a segregação da responsabilidade patrimonial. Ou seja, eu sou sócio de uma empresa, né, de uma sociedade, mas essa sociedade, né, não separa o meu patrimônio. Então, eu assumo as dívidas da sociedade. Se você, sócio de uma sociedade de advogados, e essa sociedade vier a causar prejuízo a alguém, esse credor, né, esse prejudicado, ele vai poder propor uma ação em face da sociedade. Se a sociedade não tiver bens suficientes para honrar as suas dívidas, você, enquanto sócio, vai responder com seus bens particulares. Então, imagine que uma sociedade de advogados, né, perdeu o prazo de defesa de um processo e esse réu, né, foi condenado numa sentença para pagar R$ 1 milhão. Você, acho que já estudou, vai estudar, não sei, a responsabilidade civil por perda de uma chance. É bem legal. Então, é um tema bem interessante aí para fazer para trabalho de conclusão de curso. O que seria a responsabilidade por perda de uma chance? Regra geral, para alguém ser responsável para pagar uma dívida a outra, né, a responsabilidade civil, ela pressupõe o nexo, o dano e dependendo, né, do tipo de responsabilidade, se for subjetiva, né, a culpa. Então, para alguém indenizar alguém, primeiro tem que ter, né, um dano, a ordem não importa. Então, tem que ter causado um prejuízo. Então, se eu bato no seu carro, você tem um prejuízo. Se não há prejuízo, não há que falar indenização. Segundo, a minha conduta, né, a conduta por mim praticada, ela tem que estar ligada àquele dano. Se não foi eu que bati, obviamente não sei o que eu vou pagar. Então, existe um nexo. E eu tenho dois tipos de responsabilidade, né? Claro que a responsabilidade civil seria um curso, né, de 6 meses para a gente discutir. Eu estou resumindo aí para quem ainda não viu. Existe as responsabilidades culposas, né, ou subjetivas, que eu tenho que avaliar a culpa do indivíduo, e existem as responsabilidades objetivas. Dependendo da atividade que eu desenvolva, a minha responsabilidade ela é objetiva, ou seja, independente de culpa. Então, as empresas públicas, né, a Light, sei lá, né, por exemplo, elas têm responsabilidade objetiva. Segunda significa dizer que basta o dano e basta o nexo. Então, se você está passando por baixo de um poste e tem um fio caído, né, você sofre um dano e esse dano decorre de uma atividade prestada pela Light. Ponto. Isso é suficiente para você ser indenizado. Pouco importa se a Light teve culpa ou não. Certo? Para outros tipos de atividades, como por exemplo um médico, né, regra geral, tem exceções, por exemplo, o médico cirurgião plástico é diferente, a responsabilidade desse médico ela é subjetiva. Então, além do dano, do nexo, você ainda precisa provar a culpa. E aí você estuda que a culpa, né, ela vai acontecer, né, através da imperícia, da imprudência e da negligência. Então, no caso da Light, pouco importa se alguém errou, pouco importa se não havia um técnico responsável, né? O fato de ter caído, ainda que tenha tudo certo, já é suficiente para você ser responsabilizado, né? Para a Light ser responsabilizado. Quando for um médico, né, que estiver prestando um atendimento para você, não, né, tem que provar no processo, por exemplo, através de uma perícia, que ele agiu, né, de forma imprudente, que ele agiu de forma, né, negligente. Então, tem que se provar, né, os elementos da culpa. Você estuda também lá em responsabilidade civil. Prudência, negligência, imperícia, né? Imprudente é aquela pessoa que não tomou as condutas, né, esperadas para aquela situação. Imperito é aquele que não era técnico, então é um condutor não habilitado, é um médico que não tem CRM. E negligência é aquele, né, imprudente é aquele que tomou
imprudência, tomou medidas indevidas, e negligente é aquele que não tomou. Então, você que não trocou um pneu careca, né, do seu veículo que você está dirigindo, você está agindo de forma negligente. Não observou as leis de trânsito. Vai estudar isso depois, não se preocupe, quem já não viu. Então, responsabilidade civil, nexo e dano objetiva, e nexo, dano e culpa, responsabilidade subjetiva. Quando a gente vai analisar a conduta praticada pelo escritório de advocacia que não apresentou defesa, né, você fala assim, peraí, mas ele causou um dano? Será que o fato dele não apresentar defesa seria suficiente para que aquele réu fosse condenado? Você poderia imaginar a hipótese, né, na qual o escritório tivesse apresentado a defesa e mesmo assim o réu teria sido condenado. Ou seja, né, quando você contrata um escritório para te defender, não significa dizer que você vai ganhar, né? Não vai ser condenado. Você pode ser condenado mesmo assim. Então, a defesa ela é um meio, né? Aí a doutrina definiu o seguinte, mas peraí, mas também poderia não ser. Então, existe aí a responsabilidade, né, pela falta da possibilidade, né, pela perda de uma chance. Ele tinha uma chance de se defender, que não lhe foi dada. Normalmente, o juiz divide a responsabilidade, por exemplo, condena a escritora a pagar metade da indenização, porque ele tinha 50% de chance de não ser condenado e 50% de ser. Com a falta da defesa, você causou pelo menos a falta da possibilidade de se defender, né? Então, você estude isso, pesquise, isso é bem interessante. É a responsabilidade civil por perda de uma chance. Então, esse escritório, né, vai ser condenado em pagar 500 mil, por exemplo, do 1 milhão que o réu foi condenado, em razão dele não ter apresentado defesa. Seria, né, uma hipótese de responsabilidade civil por perda de uma chance. Esse autor dessa ação indenizatória, né, réu no processo que perdeu 1 milhão e que vai receber 500 em razão da ação que ele moveu, ele vai executar o CNPJ do escritório, não é isso? Pessoa jurídica da sociedade. Só que essa pessoa jurídica foi constituída com capital de 100 mil, né? Exemplo, né? Comprou-se lá as mesas, as cadeiras, os computadores, tinha capital de giro. Quando foi constituída foi 100 mil. Hoje, o patrimônio que tem lá nem dá 100 mil, porque se vender tudo vai dar 50. Ou seja, e os outros 450 mil, né? Quem responde? Por se tratar uma sociedade de advogados, a responsabilidade dos sócios que compõem essa sociedade é de forma ilimitada. Significa dizer que eles vão responder pelas dívidas da sociedade, independente de qualquer coisa, pela natureza jurídica da sociedade. Ok? Se fosse uma SA, né, se fosse uma limitada, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, exceto por aquilo que ele investiu. No caso da sociedade de advogados, eu respondo com aquilo que eu investi. Então, eu coloquei 100 mil do 100, né, 50 mil do 100 que a sociedade começou. Eu vou perder aquele patrimônio que ainda tem, né? Não importa se tem 100 ou se tem 150 ou se tem 50, eu vou perder aquele patrimônio. E ainda vou perder mais do meu patrimônio, pois a minha responsabilidade é ilimitada. É bom a gente lembrar que nas sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso de uma SA, né, como é o caso de uma LTDA, quando o sócio, né, que administra a sociedade o faça com abuso da personalidade, não é isso? Poderá haver a desconsideração da pessoa jurídica, que é outra coisa. Então, eu tenho, né, uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica tem patrimônio distinto, né, responsabilidade patrimonial segregada, separada, e por uma conduta que a lei reconhece como abusiva, né, desvio da personalidade, né, a mudança da finalidade, a lei admite que esse sócio que agiu dessa forma seja responsabilizado. É diferente, é uma exceção da regra. Qual é a regra? Separação patrimonial. Responsabilidade limitada. Excepcionalmente, provou-se no caso concreto, lá no caso do artigo, né, 50 do Código Civil, que, né,
esse sócio, ele agiu com desvio da responsabilidade, né, um abuso da personalidade. Em razão desse abuso da personalidade, ele pode ser, né, penalizado, certo? Qual é a penalização? A desconsideração da pessoa jurídica. A desconsideração da pessoa jurídica tem, né, aí tem trabalho, né, teoria maior, teoria menor. O Código Civil estabelece a desconsideração mais difícil, né, em que eu tenho que provar não só o prejuízo causado, mas eu tenho que provar também um abuso da personalidade. Eu tenho que provar que esse sócio agiu, né, de forma a confundir o seu patrimônio com o patrimônio da empresa. Eu tenho que provar que esse sócio, né, agiu nos termos do artigo 50. Eu tenho que requerer esse juízo no caso concreto. O Código de Defesa do Consumidor, já no seu artigo 28, estabelece uma responsabilidade, né, perdão, uma desconsideração mais simples, né? Basta comprovar que a pessoa jurídica é meio, né, atrapalha o consumidor de receber a indenização. Mas ainda assim existe essa possibilidade de avaliar. Seja na teoria maior ou seja na teoria menor, eu tenho a hipótese, né, de que uma sociedade com responsabilidade limitada, o sócio venha a responder excepcionalmente através da desconsideração da pessoa jurídica pelas dívidas da sociedade. É diferente de uma sociedade com responsabilidade, né, social ilimitada, em que o sócio já responde, independente de desconsideração ou não. Para uma sociedade de advogados, não há de se falar em desconsideração, né? Ele vai responder pela natureza jurídica da sociedade. Percebeu? Nesse sentido, o que muito aconteceu durante muitos anos, né? As pessoas resolviam, né? Não sei se você já viu essa história, montavam sociedades limitadas visando buscar uma proteção patrimonial, muitas vezes de forma irregular. Então eu era empresário, eu queria montar uma loja e eu falava assim, pô, montar uma loja com pessoa física é ruim, porque eu não tenho proteção patrimonial. Se o negócio der mal, né, der ruim, como vocês dizem, eu vou perder, além do que investir, 200 mil, ainda vou colocar meu patrimônio em jogo. Então, vou, obviamente, procurar um modelo empresarial que me proteja patrimonialmente. Se eu fizer tudo direitinho, se eu não confundir o patrimônio, se eu não abusar da personalidade da sociedade, eu não vou responder com o meu patrimônio individual. Só que os únicos modelos que existiam até então, até a 2012, né, a Lei 12.441 de 2011, você só tinha modelos societários, você só tinha sociedades, né? Sociedades no sentido de duas ou mais pessoas. E aí as pessoas montavam formalmente sociedades no papel. Então o empresário ia lá e colocava a mulher, colocava o pai, colocava o irmão, colocava qualquer pessoa, normalmente um parente, não necessariamente, para ser sócio, apenas para que no papel aquela sociedade fosse uma sociedade de responsabilidade limitada, né, e tivesse essa proteção patrimonial. Então era muito comum você ver uma sociedade com João se titular de 99,9% da sociedade e Maria titular de 0,01% da sociedade. Ou seja, aquilo ali era só uma formalidade para tentar buscar uma proteção patrimonial. Certo? E aí o legislador, né, revendo os seus conceitos, revendo que essa situação de fraude acontecia e que a proteção não era efetiva, portanto, né, e que você tinha uma fraude ao ordenamento jurídico. Ao mesmo tempo, com uma evolução do instituto, né, em outros países passaram a entender que era sim possível que uma pessoa, né, sozinha, destacasse parte do seu patrimônio e esse patrimônio fosse constituído de uma sociedade e esse patrimônio dessa sociedade fosse o responsável, passou a entender que não, vamos criar um modelo em que isso seja real, né? Que isso seja mais normal. Aí surgiu a empresa individual de responsabilidade. Então, para que as pessoas pudessem montar um negócio,
né, uma empresa de forma sozinha, né, sozinho ou sozinha, e essa empresa tivesse patrimônio próprio e tivesse responsabilidade individual separada, surgiu, né, ou mudou o seu ordenamento jurídico para incluir a empresa individual de responsabilidade limitada. É bom a gente destacar que em alguns países, né, ao invés de se criar a ERL, como foi feito no Brasil, permitiu-se que uma sociedade tivesse um sócio só. Então a gente teve dois modelos para resolver esse problema. O primeiro modelo foi o que o Brasil adotou no primeiro momento, que era um modelo em que eu criava uma pessoa jurídica, não é isso? Formada por uma única pessoa, que é o caso da ERL. Lembre-se que pessoa jurídica é uma ficção legal. Eu tenho diversos tipos de pessoas jurídicas previstas no ordenamento jurídico. Então, a sociedade, né, a lei, entendeu que a gente precisava de pessoas jurídicas para melhor viver a vida, não é isso? Então, eu preciso de um Estado. Como é que o Estado vai se constituir juridicamente? Através de uma pessoa jurídica. Então, as pessoas jurídicas podem ser de direito público, como é o caso da União, como é o caso, né, dos estados, como é o caso dos municípios, as fundações públicas, autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Você também já aprendeu que a pessoa jurídica de direito público ela é criada, ela nasce a partir da lei, né, que a criou. Além das pessoas jurídicas de direito público, né, também a lei, né, vai permitir que crie-se, né, que as pessoas criem pessoas jurídicas de direito privado. Então eu posso, né, para desenvolver uma atividade que eu não quero desenvolver sozinho, né, ou que eu entenda que ela é separada da minha pessoa, eu criar uma pessoa jurídica. Então, se eu quero me reunir para desenvolver a minha, né, fé, então eu vou me reunir e vou formar uma associação religiosa. Não é isso? A associação religiosa, ela se difere, né, se separa, não se confunde com a figura dos associados. Então, lá na igreja, né, ou no templo, não importa a designação que eu participo, vai ter obrigações e direitos distintos dos associados. Então, a igreja não vai ter funcionários, eventualmente, e obrigações em razão disso, não vai ter que pagar a conta de luz. Então, por mais que eu contribua, né, mensalmente, lá com uma taxa, com um dízimo, também não importa o nome, esse dinheiro é da igreja, não se confunde com o meu patrimônio, certo? As dívidas da igreja, a conta de luz, lá, não se confunde com as minhas dívidas. Então, eu sou membro de uma associação, né, sou associado de uma entidade religiosa, e essa entidade religiosa, segundo o direito, vai ganhar uma personalidade, né? Porque ela pode ser criada através de uma pessoa jurídica, uma ficção, né? É isso, é uma ficção jurídica. Então as pessoas se reúnem para determinado objeto e cria-se uma associação, por exemplo. Aí pode ser uma associação religiosa, esportiva, né? Educacional, entre outras. Além disso, né, eu posso me reunir com uma associação, a lei permite uma associação voltada, né, para partidos políticos, né, para concorrer ao exercício do poder. As espécies de pessoas jurídicas existentes, né, no ordenamento jurídico estão previstas no Código Civil, né? Então, se você se recordar, né, o Código Civil ele começa um capítulo, na verdade um título, título 2, é só sobre pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas são de direito público, como eu já falei, interno, externo. As pessoas jurídicas, né, de direito público interno, você já deve se lembrar, é a União, estados, municípios, autarquias e demais entidades criadas por lei. As pessoas jurídicas de direito privado, como a gente estava comentando agora, né, são as associações, como eu dei um exemplo de associações, né, educacionais. São as sociedades, né? Sociedade, por definição, é a união de duas ou mais pessoas para desenvolver uma atividade, né? Objetivando o lucro. A sociedade se difere da associação pelo seu objetivo, né? O objetivo de uma sociedade é o lucro, e o objetivo da associação é o seu objeto social. Pode ser educacional,
né? Pode ser de ajuda ao câncer, saúde, não importa, né? As fundações, você estuda, né? A gente estuda aí que é uma pessoa jurídica de direito privado constituída a partir de um patrimônio. Então alguém, né, um Roberto Marinho, sei lá quem, pegou um patrimônio que tinha, construiu na vida, né? Aqui no Brasil não é muito comum, nos Estados Unidos é muito comum, né? Os milionários, lá, os ricos empresários, deixarem seu patrimônio para a fundação, né? O Bill Gates vai pegar parte do seu patrimônio que construiu durante toda a sua vida, né? Centenas, dezenas, milhares ou bilhões de dólares e vai construir uma fundação, tá? Para a cultura, para a saúde, para a tecnologia, para a educação, não importa. O constituinte de uma fundação vai dizer qual é o objeto da fundação, né? O que, que ela vai, para que ela é criada. E ela nasce a partir de um patrimônio deixado pelo seu fundador, né? Pela quem deixou aquele dinheiro. As organizações religiosas, como a gente já comentou, os partidos políticos, como a gente já comentou, e verifique, né, que a Lei 2.400 e 2.441 de 2011 incluiu uma sexta espécie de pessoa jurídica, que são as Ereles. Então, no modelo adotado pelo Brasil, a forma que uma pessoa tem para criar uma sociedade, criar uma empresa sozinho, com responsabilidade, né, individual, em 2011, né, que na verdade a vigência é 2012, foi através de uma EIRELI. Então eu posso, a partir de 2011, esquecer tudo que eu disse, ou seja, que o patrimônio individual, né, ia se confundir, que uma pessoa ia usar o dinheiro da empresa, que não tinha como separar, e dizer, agora a gente entende que dá. Dá para você fazer uma divisão contábil, né, dá para você separar o patrimônio de uma pessoa jurídica de direito privado, de uma EIRELI, do patrimônio do seu sócio. Para isso, a lei vai colocar alguns critérios, né? Para isso, a lei vai exigir em que a pessoa que resolva constituir uma empresa de responsabilidade limitada cumpra alguns requisitos legais. Ok? O titular de uma EIRELI, né, ele vai então, né, se assim entender, né, se assim quiser fazer a empresa através de uma EIRELI, vai ter que cumprir, né, as normas previstas no artigo 980-A do Código Civil. O Código Civil diz assim, ó, se você quiser montar uma EIRELI, você pode. A EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado, como a gente já viu. Ou seja, vai ter personalidade jurídica própria, patrimônio próprio. A EIRELI só pode ser constituído por uma única pessoa titular do seu capital social. Então, a EIRELI é constituída por uma única pessoa titular do seu capital social. Diferente das sociedades que nessa época, né, só podiam ser constituídas por duas ou mais pessoas. A regra nessa época é que sociedade era a formação de duas ou mais pessoas. A gente vai ver que isso mudou, né? Mas vamos pensar nessa época. Capital social é o patrimônio, né, que a pessoa investe na sociedade, né, no caso da EIRELI, melhor dizendo. O segundo requisito é que esse capital social esteja devidamente integralizado. Então, quando você vai montar uma empresa, né, seja ela de que forma for, você pode integralizar o capital social imediatamente ou você pode integralizar o capital social aos poucos. O que é integralizar? É pagar. Imagine que eu vá montar uma loja, né,
junto com você, uma sociedade. Aí a gente avalia que para montar a loja a gente precisa de R$ 200.000. R$ 100.000 para comprar os maquinários, lá, os mercadorias, né, para montar, comprar os bens ali necessários. Sei lá, R$ 20.000 para uma reforma. E os R$ 80.000 restantes a gente vai deixar como fluxo de caixa, né, para que as dívidas da empresa sejam pagas durante os 2 primeiros anos. Então a gente calcula que tem um custo ali mensal de R$ 4.000 e a gente não sabe que um negócio, quando é iniciado, ele demora, né, pelo menos 2 anos para dar resultado. Então a gente fala assim, ó, então R$ 80.000 aqui, né, se for necessário, tem esse dinheiro em caixa para pagar um aluguel eventualmente, né, comprar mais mercadorias eventualmente. A gente precisa colocar os R$ 200.000 na hora, no início da formação. A gente vai dizer que o capital social é R$ 200.000 lá no contrato social, mas a gente precisa colocar os... Não. No meu exemplo, fica claro que eu posso colocar apenas 120. Os outros 80 eu posso colocar no futuro, conforme a necessidade da empresa. Então, eu vou colocar no capital social que ele tem R$ 200.000, que vai ser integralizado 120, eu vou pagar 60, você vai pagar 60, e os outros 80 vão ser pagos 4.000 por mês, ou vão ser pagos daqui a um ano. A gente define qual é a integralização. Verifique, né, que eu sou titular de 50% do capital social, R$ 200.000, só que eu só integralizei 60. Os outros, né, 40 eu vou integralizar daqui a um ano, por exemplo. Isso é um capital social a integralizar. É possível? É possível. Qual é o problema? Nenhum. Se durante um ano a empresa vir a ficar devendo, né, e eu ainda não integralizei os meus 40, eu posso vir ser chamado a me responsabilizar pelos 40. Posso, porque eu me comprometi isso. Quando a empresa vendeu, né, a nossa sociedade comprou mercadorias de uma fábrica, e uma das coisas que a fábrica faz é, olha lá, qual é o capital social? O capital social é 200.000, então posso vender 100, posso vender 50. A análise que ela vai fazer, né, de um fornecedor para a nossa empresa, uma das análises é o capital social e qual a responsabilidade dos sócios. Então, isso é importante, ok? Esse exemplo serviu para você observar que eu tenho uma sociedade, portanto, né, com um capital social de X, e foi integralizada apenas uma parte. Quando eu vou falar da Eireli, isso não é possível. Se eu for constituir uma Eireli, ao invés de constituir uma sociedade limitada com você, se eu disse que vou colocar 200.000, eu tenho que colocar os 200.000 imediatamente. Ok? O capital social é todo integralizado. É o que a lei entendeu à época, né, para poder fazer com que houvesse a separação patrimonial. Se eu estou dizendo que a pessoa X vai montar uma empresa Y, e eu estou dizendo que esse patrimônio da empresa Y é o que responde pelas dívidas, né, que a empresa individual de responsabilidade é isso, né, uma empresa Y que responde pelas dívidas. Não se confunde com a figura do seu instituidor, né, da pessoa que criou. Então, essa pessoa tem que ter patrimônio próprio. Se ela tem que ter patrimônio próprio, tem que estar devidamente integralizado. Esse foi o racional que o legislador, né, entendeu à época. Então, você precisava, né, integralizar todo o capital social. Além de você ter que integralizar todo o capital social, o legislador também definiu, né, que ele entendia necessário um capital social mínimo. Isso aqui foi um arbitramento, né? Foi uma escolha do legislador. Quanto é o necessário para que uma empresa exista e que essa empresa tenha um capital social relevante, mínimo, para que possa pagar as suas dívidas? O legislador arbitrou em 100, né, pelo menos 100 salários mínimos. Poderia ter colocado 50, poderia ter colocado 10, poderia ter colocado 1.000. Só que se ele colocasse muito grande, as pessoas não iam ter. Se ele colocasse muito pequeno, não ia ter o suficiente para pagar pelo menos os seus empregados, né, suas dívidas iniciais. Então ele arbitrou o capital social em pelo menos 100 salários mínimos. Então, para você montar uma Eireli, pelo menos na teoria, né, na prática isso acaba não acontecendo, você vai declarar, né, por que eu estou falando isso? Porque na prática você deveria comprovar, e a lei não existe a comprovação, apenas a declaração. Você vai declarar que aquela Eireli que você está constituindo
tem pelo menos 100 salários mínimos, daí hoje cento e poucos mil reais. Então, na teoria, para que essa Eireli funcione, você deveria, né, constituí-la com pelo menos 100 salários mínimos. No papel, você vai dizer que tem, né, você deve fazer isso. Ah, professor, mas qual a consequência de você, né, constituir uma Eireli e não ter de fato? A consequência é que pode haver uma desconsideração da pessoa jurídica, que você pode ser responsabilizado pelo esse, né, capital social que você não integralizou. Essa é a consequência. O sócio, né, que compromete-se a integração capital social, ele responde, né, solidariamente por esse capital social. Então, você vai responder por essa integralização depois. Então, se essa Eireli que você construiu não tem os 100 salários mínimos, pega o dinheiro emprestado em um banco, o banco executa essa dívida. A primeira coisa que ele vai perguntar é: cadê o dinheiro? Cadê os 100 salários mínimos? Você tem um balanço contábil, né? Cadê os contadores aí, o pessoal da contabilidade, que comprova que esse 100 mil entrou na conta, que comprou mercadorias, pagou funcionários, pagou aluguel, e no final das contas você não tem mais porque a empresa está em crise, fechou, né? Não deu resultado. Ok, você comprovou que tinha e que não tem mais. Agora, se você não comprova a entrada, significa dizer que você não colocou. E se você não colocou, você é responsável. Então, aquela separação que inicialmente você tinha, você não vai ter mais, porque você não integralizou sem salários mínimos como capital social. Deu para entender a diferença? Então, é importantíssimo que você integralize, né, esse capital social para que você consiga, de fato, ter a responsabilidade individual dessa pessoa que é o titular, né, das cotas dessa Eireli, né, o titular desse capital social da Eireli. Além disso, a lei diz que o titular de uma Eireli, né, ele vai escolher o seu nome empresarial. Ele pode optar na formação do nome empresarial da Eireli por uma firma ou por uma denominação, acrescido da expressão Eireli. Nome empresarial a gente já estudou, né? Eu tenho dois tipos de nomes empresariais. O nome empresarial pode ser constituído através de uma firma, ou o nome empresarial pode ser constituído através de uma denominação. A firma é o nome empresarial, né, constituído a partir do seu titular, dos seus sócios, né, se for uma sociedade, ou se fosse de uma Eireli, da pessoa que a constituiu. Então, Alex Medina, né, eu posso incluir a firma, se quiser, a sua atividade, né, Vestuários Eireli. Então, seria um exemplo, né, de firma de uma Eireli. Eireli. A lei diz que eu tenho que incluir a firma ou a denominação a expressão Eireli. A Eireli também permite que eu crie, né, denomine a minha empresa, como eu bem quiser. Ou seja, eu posso criar, né, sei lá, SAP Modas Eireli. Posso fazer. Para a Eireli, eu sou livre em optar por colocar o meu nome, né, ou seja, usar a firma, ou optar em denominar a minha empresa como eu bem quiser, inventar o nome. A doutrina diz que a denominação é qualquer expressão linguística utilizada pelo empresário. Então, eu crio qualquer expressão linguística ou eu coloco meu nome, fica ao meu critério. A lei me permite isso. Tá? Então, o nome empresarial pode ser formado por firma ou por denominação, acrescida da expressão Eireli. Como a Eireli, né, ela foi uma benefício legal, né, a lei entendeu que a pessoa só poderia construir uma única Eireli, eu não poderia ter várias Eirelis. Né? A pessoa natural construir a Eireli somente pode figurar numa única modalidade dessa empresa. Esse foi o entendimento, né, do legislador. Você não pode ter o sócio que construiu a Eireli participar de outras Eirelis, né? Esse é o entendimento no sentido de restringir
a figura, né, do sócio da Eireli de mais de outras. Porque seria, segundo a doutrina, né, essa determinação não é muito razoável, porque se eu estou pegando parte do meu patrimônio e estou construindo uma Eireli, então se eu tenho R$ 1 milhão, e dividir em 10 Eirelis de 100 mil, né, imaginando que seja 100 mil, o capital social de uma Eireli, que hoje é um pouquinho mais, qual é o problema, né? A doutrina critica, fala assim, não tem problema nenhum, se eu tenho capital social para isso, né, se eu tenho dinheiro para isso, eu poderia fazer. Só que não foi esse o pensamento do legislador, né? O pensamento do legislador foi no sentido de vetar e que o empresário só teria direito de fazer uma única separação, tá? Então, não tem jeito, né? Para a prova é seguir a regra. Essa é a regra do jogo. O que mais que a lei falou, né? A lei também disse, né, que a Eireli, ela pode resultar da concentração de cotas. Então, até porque a Eireli foi criada para resolver aqueles problemas, né, ou aquela situação na qual eu tinha uma sociedade limitada, por exemplo, com um sócio com 99,9% e um sócio com 0,1%. Então, vamos resolver isso? Vamos. Você tira esse sócio de 0,1% e você fica, né, titular de 100% da empresa. Agora, não é mais uma sociedade, né? Hoje ainda admite-se a sociedade no pessoal, na época não existia. A gente vai falar disso daqui a pouco. E você transforma o tipo societário em Eireli. Então, se eu tivesse uma sociedade com 2 sócios e um desses sócios, né, viesse a falecer, eu tinha um prazo de 180 dias para regularizar essa situação, sob pena dessa sociedade se tornar irregular. Com a criação da Eireli, se um sócio vir a falecer, né, eu posso indenizar a família desse sócio, imagino que sim, né, dependendo da situação do caso concreto, e aí o outro sócio pode continuar no exercício da atividade, transformando a sociedade em Eireli. Então a sociedade deixa de ser sociedade e eu tenho uma alteração contratual com a retirada desse sócio e com a transformação desse tipo societário de sociedade para a Eireli. E a outra hipótese, que é a hipótese mais comum, era aquela situação que eu tinha um sócio, né, apenas figurante, apenas, né, formalmente, apenas para garantir essa proteção de responsabilidade limitada, né, que a lei dava, e com a criação da Eireli, a lei falou assim, agora você não precisa mais, você pode tirar essa pessoa do contrato social e você vai concentrar as cotas, né, você vai passar a ter 100%, e aí você vai constituir uma Eireli, né, você vai formar a Eireli a partir de uma concentração de cotas de uma sociedade limitada. Então, foi a forma que a lei, né, criou para regularizar essa situação que até então, né, vinha sendo feita de forma irregular. Que seria a situação de concentração de cotas, tá? Muito comum. Importante lembrar que a Eireli, né, é uma pessoa jurídica de direito privado, né, empresarial, ou seja, o seu registro, né, vai ser no Registro Público de Empresas Mercantis. Mas a lei traz uma exceção, traz uma excepcionalidade, né? Traz a hipótese de uma Eireli constituída, né, em razão das questões pessoais. Regra geral, a Eireli é uma atividade ligada ao empreendedorismo, é uma atividade ligada à empresa, né? Lembrando que empresa é sinônimo de atividade econômica organizada. Mas a lei admite, né, excepcionalmente, uma Eireli ligada à pessoa. É o caso do parágrafo 5º. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade, né? Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, decorrentes da cessão de direitos patrimoniais do autor ou de imagem, nome, marca, voz, detentor, titular. Essas, né, questões de natureza pessoal são hipóteses, né, nas quais a gente está tratando com a figura da pessoa e não da atividade econômica.
né, é o caso, né, da situação de uma ERELI constituída para prestação de serviço de qualquer natureza. Para essa situação, né, o elemento que caracterizou não é a atividade empresarial, é a atividade intelectual. Então vamos lá. Quando a gente falou, né, que você ia ser empresário, a gente caracterizou a figura do empresário com base na atividade empresarial. Então, segundo o Código Civil, no artigo 966, alguém é empresário a partir do momento que ele desenvolve uma atividade empresarial. E a atividade empresarial é compreendida como exercício profissional de uma atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços. Então, em resumo, se eu for lá e comprar, né, mercadorias, né, gêneros alimentícios para revender, eu sou empresário. Por quê? Porque eu faço uma atividade empresarial. Ponto. Essa é a caracterização do artigo 966. Outras atividades, né, que são atividades intelectuais, né, atividades exercidas como sua profissão, na natureza intelectual, artística, científico-literária, são atividades não empresariais. E a gente viu, né, que as atividades, né, civis, não empresariais ou simplesmente intelectuais, elas se diferem das atividades empresariais por várias razões, né? Desde a sua constituição, que a constituição dessa atividade empresarial ela é, né, em local diferente. Então, a atividade empresarial é na junta comercial, no registro público de empresas mercantis, e da atividade civil, né, intelectual, é no registro civil de pessoas jurídicas. A falência, né, é um ato, né, apenas possível para as empresas, né, atividades empresariais, não é possível para a atividade intelectual. Então, tem várias, né, definições no regramento jurídico brasileiro aplicadas às empresas, diferente, né, muitas vezes, das definições, né, das regras aplicadas às atividades civis, intelectuais. Então, regra geral, por definição, a ERELI é uma atividade empresarial, ok? Portanto, seu registro é no registro público de empresas mercantis, a cargo da junta comercial. Ela vai se sujeitar à falência, né, e tudo daí decorrente. Excepcionalmente, a lei permite a criação de uma ERELI, né, para atividade intelectual, para atividade civil, okay? Que é essa ERELI de prestação de serviço, que, atribuída, né, em razão da cessão de direitos patrimoniais, de nome, de imagem. Né? Então, trata-se de uma situação em que a atividade intelectual é elemento da empresa. Então, é um reconhecimento do legislador quanto a inúmeros profissionais, né, que nos últimos anos desenvolvem atividades intelectuais e podem agora fazer através de uma empresa individual de responsabilidade, né, limitada, ok? Portanto, né, para esse tipo, você tem outra regulamentação, era uma exceção. Aí tem uma discussão na doutrina sobre se a ERELI pode ser registrada, né, se for de atividade intelectual, se pode ser registrada, né, no registro civil de pessoas jurídicas, portanto, e não na junta comercial. Esse é o meu entendimento, é o entendimento de alguns doutrinadores, mas tem argumentos, né, contrários, tendo em vista que o artigo 1150, né, trata, né, da ERELI como uma empresa e, portanto, deveria ser registrada na junta comercial, tá? Mas aí não vamos entrar nesse mérito, que é um mérito mais doutrinário. O que eu quero que você saiba nesse momento é que a ERELI pode ser constituída também para atividade intelectual. Previsão expressa do artigo do artigo 950A, parágrafo 5º. O legislador ele fez o seguinte: as demais regras, né, para a ERELI, eu vou me socorrer no que couber as regras da sociedade limitada. Então, como é que é um ato constitutivo de uma formação do ERELI? Eu vou lá para a sociedade limitada e vejo como é que eu constituo um contrato social e me uso daquelas regras. Então, a formação de um contrato social que eu estudo para a limitada é a mesma que eu aplico para a formação de um ato constitutivo de uma ERELI,
né, de um contrato social de uma Eireli, no que couber. É claro que a Eireli é formada por uma pessoa só, então não vou ter duas ou três, vou ter só um. Mas o objeto, né, o local, a sede, o capital social é tudo igual. Então, o legislador, né, diz que eu aplico no que couber as regras de sociedade limitada. Então, a sociedade limitada vai ter vários, né, regramentos jurídicos e esses regramentos, né, são aplicados no que couber a Eireli. Então, por exemplo, na formação do capital social, que a gente comentou, que o sócio responde solidária e ilimitadamente, né, pela integralização do capital social, ou seja, se eu me comprometi a colocar 40 mil reais no capital social, né, na verdade era 100, eu coloquei só 60, falta 40. Eu sou responsável por aqueles 40. Se eu montei uma Eireli, né, me comprometi a colocar, né, o capital social, essa regra vai se aplicar? Não. Por quê? Porque a Eireli diz que o capital social tem que estar 100% integralizado. Tá? Então é isso que eu tenho que analisar. Então, algumas regras, né, da administração, por exemplo. A administração da sociedade limitada é feita por uma pessoa chamada de administrador, que pode estar no contrato social ou em ato separado. Pode o titular de uma Eireli nomear um administrador? Sim. Eu estou aplicando uma regra, a regra do 1160, da sociedade limitada à Eireli, porque o artigo 980-A não trata da administração da Eireli. Então, de novo, né, o artigo 980-A trata da criação da Eireli, trata de algumas regras de criação da Eireli, trata de algumas exigências legais para ela existir. As outras regras, né, eu vou me socorrer da sociedade limitada. Então, quanto à administração da Eireli, eu vou me socorrer das regras da limitada. Quando a existência ou não de um conselho fiscal, eu vou me socorrer da sociedade limitada. Né? Tudo, aumento, regras de aumento ou capital social, como é que eu faço? Né? Eu vou me socorrer no que couber na sociedade limitada, da dissolução da sociedade limitada, né, da Eireli, eu vou me socorrer. Então, a lei, né, para você entender, escolheu uma norma geral, é como se fosse, né, aquela história que você aprende, eu aplico essa lei, se não tiver, eu aplico o Código Civil, né, mas a mesma coisa, né, eu aplico o 980-A e se não tiver, eu aplico o capítulo do Código Civil que trata sobre sociedade, né, limitada, ok? Sobre a Eireli, basicamente, é só isso que a lei trata, né? É um assunto aí bastante cobrado em concurso. Então, vou colocar, inclusive, aqui uma questão da OAB para você tentar fazer, para ver se você conseguiu pegar bem esse assunto aí. Para a gente finalizar. Como as provas, são 3 minutos para você fazer. Qual é a resposta correta? Tá enxergando aí? Tá tudo certo? Dá para fazer? Letra A. Foi rápido, hein? Mais um minutinho.
Ou tá fácil assim, ou vocês estão tão bem? Então vamos responder aqui. José, para exercer atividade de empresário, este nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Letra A. Perdão, peguei na metade aqui que está cortado. Desculpa. Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada pelo juiz, pelo seu pai. José, em razão de causa permanente que impede a sua de exprimir sua vontade para os atos da vida civil, sabendo-se que José é servidor público federal na ativa, nomeado como curador para Maria, assinar a alternativa correta. Esse aqui não tem nada a ver com a Eireli, não, né? Esse aqui é outro assunto, pô. Eu viajei. Mas que bom que vocês acertaram. É porque estava aqui no capítulo de Eireli e eu achei que tinha a ver com a Eireli. Mas tá certo, a resposta é A. A concessão da autorização judicial para Maria, né, para o prosseguimento de empresa, porém, diante do impedimento de José, esse, para exercer atividade empresária, este nomeará com aprovação do juiz. A gente já viu isso, né? A questão da capacidade. Eu peguei aqui rapidinho, achei que era de uma Eireli. Mas tem questões de Eireli aí bastante em concurso. Vocês vão achar. Não sei se eu vou achar uma agora aqui. Pessoal, nosso assunto está bem no final. Praticamente eu já acabei, na verdade. Eireli, eu falei, a gente acaba a matéria hoje. Semana que vem eu vou falar um pouquinho de sociedades, que na verdade é a empresa 2. E a gente finaliza o assunto, ok? Então, alguma dúvida? Façam os trabalhos aí.